Gente, boa noite, bem-vinda, bem-vindo. No meu oi também para quem nos assiste depois. Eu gostaria de acolher vocês com as palavras de Jonas, capítulo 2, versículo 2. Ó Senhor, na minha aflição clamei por socorro e tu me respondeste. Ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro e tu me respondeste. Compartilho uma palavra de Valdemar Schultz. Não importa onde e como quer que você esteja, lembre-se, quando você se sentir sozinho, sozinha, você não estará sozinho, porque o Senhor está com você. Confie em seu amparo e em sua proteção. Que nós, dessa noite de hoje, saibamos que, estando em lugares diferentes, nós não estamos sós. O nosso Deus, que nos ama, que nos agracia, está conosco também quando nós nos reunimos em seu nome. Que nosso Deus nos inspire no nosso estudo, nas nossas reflexões na noite de hoje. O texto que eu proponho para a gente finalizar os nossos estudos online de 2022 é Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. E aí eu dividi em dois blocos. Depois a gente discute a primeira parte primeiro, aí depois se a gente sentir que a gente deseja, a gente vai para a segunda parte. Então, eu dividi em 2 blocos temáticos e a gente avalia. Se não der, ou a gente deixa para ano que vem, ou eu mando depois para vocês. A gente pode pensar em como fazer. Então, convido vocês para abrirem as Bíblias de vocês aí, no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Antes disso, nós temos toda a parte da genealogia de Jesus, a visita do nascimento, a visita dos Reis Magos, né? Mateus relata mais brevemente o nascimento de Jesus, sem toda, né, aquela tradição de Lucas que a gente conhece. Mas aqui está a fuga para o Egito, bem presente, a matança dos inocentes, a volta do Egito, e daí vai direto para a pregação de João. O que é a pregação de João, o anúncio de João da vinda do Messias e o batismo de Jesus. Tudo isso no capítulo 3. A gente vai começar a discutir sobre um texto que nos é bem conhecido, que é a tentação de Jesus. Os textos do Evangelho têm isso, né? A gente já conhece bem, a gente já leu, a gente já refletiu, a gente já ouviu mensagem, a gente já pregou, né? Tem muito isso assim. Hoje eu quero trazer uma perspectiva olhando para a realidade para a qual Mateus escreveu e também tentando contextualizar para a nossa realidade. E vamos fazer isso. Boa noite, Clênia. Bem-vinda. A gente está vendo Mateus capítulo 4, Clênia. Começamos agora. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Boa noite. Eu não vou conseguir abrir câmera, porque meu computador, eu não sei o que acontece. Tem vezes que ele me deixa assim. Tranquilo. Normalmente quando a gente mais precisa, né? Acontece isso. Tranquilo. Te sentimos e tivemos presente. A leitura que eu quero propor para a gente fazer na noite de hoje é a partir da compreensão de que Jesus foi batizado, ele recebeu o Espírito Santo e agora ele está pronto para começar, para colocar em prática um projeto de Deus, que é um projeto de justiça. E o projeto de Deus, que é um projeto de justiça, cria liberdade e vida para todas as pessoas. Não é um projeto fácil. Não foi um projeto fácil para Jesus. A gente sabe que Mateus capítulo 4. A gente sabe que esse projeto custou a própria vida de Jesus, custou a perseguição
dos seus seguidores e das suas seguidoras, né? Não é um projeto fácil, ainda assim é um projeto fundamental. E para a gente entender o lugar no qual esse projeto do reino de Deus, um projeto de justiça, a gente precisa entender que esse projeto teve dificuldades. E a partir que Jesus encontrou dificuldade já no seu tempo para concretizar esse projeto. E eu quero que vocês, enquanto a gente vai conversando, eu quero que vocês pensem um pouquinho para a gente conversar depois, se as dificuldades que Jesus encontrou, que estão refletidas nesse texto, se elas continuam uma realidade para nós, como discípulos e discípulas de Jesus, buscarmos a concretização desse projeto também hoje. Né? Se as dificuldades mudaram, não. 2000 anos se passaram, as dificuldades que Jesus e seus discípulos encontraram lá continuam sendo as mesmas de hoje ou não? Então, a gente vai ler os versículos 1 a 11 de Mateus 4 inicialmente, 1 a 11, e a gente lê e depois a gente começa a conversar um pouquinho, ok? Alguém lê ou toda uma parte? Quem tem linguagem diferente pode depois compartilhar. Se alguém... A minha nova tradução na linguagem de hoje. Tu acha também, não é, Clênia? Tu também na linguagem de hoje? É. Então, quem sabe posso propor que Miriam começa e Clênia continua, e Douglas e eu a gente acompanha e vai dizendo se tem coisas bem diferentes na tradução, pode ser? Tá, eu vou até o 6, então. Tá. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: Mas as Escrituras Sagradas também dizem: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: Eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: Vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram anjos e cuidaram de Jesus. Muito obrigada pela leitura. Algumas lembranças do simbolismo do que está acontecendo, né? Por que deserto? Deserto lembra a travessia da libertação do povo, libertação que Deus promoveu do povo que estava no Egito, né? Então, o povo foi resgatado por Deus do Egito e passou pelo deserto. Então, o estar no deserto também aqui lembra libertação, lembra o projeto de justiça de Deus já ocorrido antes na história do povo, e que é não só uma memória, mas é base da fé do judaísmo. No primeiro deserto, lá guiado, né, conduzido por Deus através de Moisés, também houve tentações, também houve, né, tentativas de mudar de caminho, de questionar a presença de Deus.
o deserto é esse lugar de dificuldades, de necessidades, né? De carestia, mas também deserto é lugar de transformação. O povo de Deus ficou 40 anos no deserto, esse número que para o povo de Israel é um número de perfeição, com plenitude, ficou 40 anos no deserto porque foi o tempo que precisou. E daí vem um segundo significado, segundo símbolo desse texto, que é o número, né? O povo de Israel passou 40 anos no deserto, Jesus ficou 40 dias, né? Sendo 40 dias no deserto, antes de então dar início ao seu projeto. As dificuldades que Jesus enfrenta no seu deserto da tentação são as mesmas que ele vai encontrar a vida inteira. Essa é a minha proposta de avaliação de estudo desse texto hoje. Que a dificuldade que ele encontrou ali, nesse tempo em que ele foi tentado no deserto, são dificuldades que ele encontrou durante todo o seu ministério e que acabaram culminando com ele sendo levado para a cruz. E a minha pergunta, então, será que elas são as mesmas de hoje? Vamos olhá-las um pouquinho mais de perto. Nos versículos 2 a 4, a gente lê uma característica, né, de deserto que a gente conhece, né? Que é a fome. E Jesus já estava ali um tempão jejuando, né? Jejuando. Jesus não estaria com fome? Não estaria, com certeza estava brocado, né? Porque Jesus era... Conhece essa palavra, Miriam? Brocado? Brocado é quando a pessoa está com muita fome. Tá? Ele é Deus, mas também é 100% humano. Então, como ser humano, Jesus também sentia fome, sentia sede. E como... se ele está com fome. Vamos pensar a matemática do tentador aqui. Jesus está com fome e ele é filho de Deus, né? E é assim que o tentador começa. Aqui na minha tradução, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. É fácil a solução dele, né? Parece fácil, parece... tranquila, por que não? Tô com fome, tem pedra, tenho poder, por que não transformar essas pedras em pão? Basta a sua vontade, Senhor, Filho de Deus, né? Já que tu és Filho de Deus, Todo-Poderoso, só basta a sua vontade para acabar logo com a sua fome. E quem tem fome anseia por abundância, né? Quando a gente está com fome, não dá para ter uma pesquisa recente que pessoas em situação de fome não conseguem pensar em outra coisa. Muito, não é que não consegue fazer. Quanto mais fome se tem, maior a dificuldade de pensar em outras coisas. Não se tem condições de fazer planos, só se pensa no alimento, né? Você vai para um estado mais primitivo possível, só pensa em alimento. Então, imagina a abundância de todas as pedras do deserto se transformarem em pão numa situação de fome. Aí está a primeira parte da tentação, né? Quem tem fome deseja abundância. E não precisar se preocupar com o que vai comer depois, né? Tem a tranquilidade, não precisa ficar pensando, eu tô com fome. Agora, o que a gente sabe sobre o problema da fome, né? Por que a fome existe, gente? Por que algumas pessoas hoje sentem fome? Eu queria ouvir vocês um pouquinho. Quais são as suas teorias? No mundo todo, há pessoas com fome. Teu microfone está desligado, Miriam. Eu desliguei antes que ele estava dando um pouco de interferência. Desculpe, eu nem me dei conta antes. Também por uma questão de falta de solidariedade, olhando assim bem no amplo. Uhum.
E normalmente é assim que, enquanto a fome aumenta, a riqueza do outro lado também aumenta, né? Então, se alguém tem abundância, alguém tá ficando sem, né? Na balança, nessa balança da sociedade, Deus fez todas as coisas perfeitas. Deus fez uma abundância de alimentos. Agora, quando alguém começa a ser ganancioso, do outro lado, das pessoas justamente mais frágeis, falta. As cidades com grande número de pessoas pobres têm, com certeza, algumas poucas pessoas que têm muito dinheiro. Eu não tenho números atuais agora, eu queria ter olhado e esqueci, sobre os índices de desigualdade do nosso país, como é que eles estão, né, depois da pandemia. Mas com certeza não estão menores do que estavam antes da pandemia. Quando alguém tem muitas pessoas têm pouco ou quase nada, né? Quando algumas pessoas têm abundância de alguma coisa, vai faltar para as outras. O básico, muitas vezes, a comida, o pão, né? Jesus nega a tentação que lhe é feita e a resposta que ele dá vem lá de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, né? Que a gente sabe de cor, a gente canta com alegria e com fervor, né? Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Será que Jesus está espiritualizando o pão aqui, né? Transformando o pão agora. Não preciso de pão, eu só vou viver da palavra, né? Só da palavra de Deus, a palavra de Deus me basta. Eu acho que não. Porque a palavra, claro que a palavra de Deus ela é vital. Sem a palavra de Deus para nos inspirar na vida, a gente fica perdido, né? Sem a palavra de Deus para alimentar a nossa fé, a gente fica perdido nesse mundo, com tantas verdades, com tantas outras coisas para nos tirar do caminho. Mas a palavra ela não é um fim em si mesma. A palavra de Deus é caminho, é meio, né? A palavra de Deus nos ensina que não basta comer, é preciso investir, dividir, ter moradia, solidariedade, como o Miriam falou, né? A palavra de Deus não fala necessariamente em escola, assistência técnica, assistência médica, lazer, mas quando a gente lê as ações do próprio Cristo, a gente identifica ali que Jesus não se alegrava com a dor, com o desamparo de ninguém, né? A palavra de Deus nos aponta para que todas as pessoas, por uma vida de todas as pessoas em que todas tenham aquilo que precisam para viver uma vida digna, né? Digna, não essa abundância de todas as pedras do deserto se transformando em pão. Antigamente, o povo, diante do poder romano, vocês já ouviram falar, né? Para distrair dos problemas sociais, o Império Romano fazia de vez em quando, Miriam tá fazendo assim porque ela viveu lá em Roma, né? Ela conhece pão e circo, né? A gente também usa até usa-se menos, antigamente se usava mais, eu acho, assim, se falava até, né, da política do pão e do circo. O que é a política do pão e do circo? Né? Quer falar um pouquinho, Miriam? É aquela política de você dar para distrair, né? Dá o pão ali e tal, né? O circo traz uma distração daquilo que realmente importa. Hoje nem isso mais se tem, né? O pão tá caro demais. E o circo, cultura, então nem se fala. Só disponível muitas vezes para quem tem dinheiro em abundância, né? O
povo grosso do povo brasileiro muitas vezes tem acesso à cultura restrito também, né? Eu nunca esqueço do Emicida, quando no documentário dele sobre o álbum Amarelo, ele gravou o documentário dele no Teatro Municipal e ele fez questão de que o teatro estivesse cheio de pessoas da favela, e muitas pessoas nunca tinham entrado antes no Teatro Municipal, né? Aquele espaço que é para ser de todas as pessoas e que muitas vezes fica restrito nas mãos e acessível somente para algumas pessoas, né? Enquanto os romanos buscavam tirar o foco das pessoas daquilo que realmente importava, do pão e do circo, os mais privilegiados, né, os mais as pessoas, as lideranças e tal, quem estava ali pertinho do César, os cobradores de impostos, tinham banquetes todos os dias. Vocês lembram da parábola do rico e do Lázaro? Acho que não lembro se foi aqui que a gente estudou, se foi tema de pregação nos últimos meses. A parábola do rico e do Lázaro, o que Jesus está dizendo? Olha aqui, ó, tem algumas pessoas se banqueteando todos os dias, enquanto na porta das suas casas tem gente morrendo de fome. Não tem direito nem ao pão que era usado como guardanapo para limpar as mãos. Passa o dia todo se divertindo, com roupas luxuosas. Nesse sentido, eu arrisco dizer que essa tentação que Jesus passou, que era uma grande dificuldade para a implementação do seu reino no seu tempo, continua sendo nossa, né, gente? Continua sendo nossa. A realidade de abundância em poucos pratos, de fartura em poucos pratos e de falta em tantos outros, né? E nesse momento em que a gente vive, mais grande como muito tempo não se via no nosso país, né? Sobre isso, alguém gostaria de comentar? Senão a gente vai para a segunda tentação. É só abrir o microfone e falar, vocês sabem, né? Porque senão... Eu sei que vocês conhecem esse texto muito bem, vocês têm muito a dizer, então abra o microfone e falem. Se não, vamos adiante para a segunda. A segunda tentação a gente lê ali nos versículos 5, 6 e 7. Pode falar. Eu vou fazer um comentário, porque eu até já falei para a pastora que quando foi na época da pandemia, eu assisti a série Madalena, né? E aí eu até perguntei para ela assim, muita coisa lá é mais no fictício, mas eu acho assim que Madalena foi uma escola da Bíblia para mim. Eu aprendi muita coisa. E eu estou lembrando que Jesus, quando ele saía, né, com seus discípulos, nunca era preocupação para ele o pão. Ele não se preocupava, eles ficavam sempre muito agoniados. Eu lembro que uma vez eles, eu não sei se eles foram para Jerusalém, não sei para onde foi, que eles... Era muita gente, foram as mulheres, a mulher de Pedro, foi Maria, e todo mundo muito preocupado do que vamos comer, do que vamos viver, e Jesus não se preocupava com isso, né? E aí eu lembro do dia que ele fez o milagre do pão, dividiu o pão, multiplicou o pão e o peixe, foi um dia que tinham muitas pessoas para falar com Jesus e eles estavam desesperados que não tinham o que comer. Então, eu acho que assim, fazer esse milagre, fazer talvez o que o diabo tentou transformar o pão, a pedra em pão, para Jesus não era importante naquele momento, porque o sentido que o diabo queria era outro, diferente do que foi ele multiplicar o pão para aquele monte de gente que estava com fome naquele momento e que eles precisavam servir. Então, eu acho que ele entendeu que o sentido era o quê? Era uma prova que o diabo queria, então não era interessante, né? E também ele não tinha essa preocupação com comida, e sempre tinha comida, né? Ele não se preocupava, mas sempre tinha, né? Sempre era muito farto. Uma outra questão é com relação a essa divisão, né? Divisão de bens que nós temos, na verdade, no mundo e no nosso país, né? Enquanto muitas pessoas têm tantas e outras não têm o básico, né? Não têm
às vezes eu vejo, eu trabalho na secretaria e lá a gente tem pessoas de várias realidades econômicas, né? Nós temos pessoas que são casadas com pessoas que têm bens e que o trabalho delas de professora, por exemplo, são um complemento e que elas vivem muitíssimo bem e que o discurso delas é a viagem que vai para o exterior, nas férias, é não sei o quê. Aí você vê um outro contraponto, outras que estão lutando com esse salário para manter a casa, para extensão, para outra, para a família, para a mãe, para o pai, que ela precisa ajudar. Então, assim, é sempre essa desigualdade, né? Enquanto uns têm tantos, enquanto uns estão falando de algumas prioridades que não é prioridade para o outro, né? Então, o que é prioridade para um, de repente, não é para o outro. E eu ainda estou falando isso de quem tem um salário, fora quem não tem, né? Não tem de onde esperar um valor, de onde complicado. Fantástico. Enquanto você falava, eu lembrei que eu tinha esquecido antes do povo de novo atravessando o Egito, o deserto, né? E o maná. O maná também era dado diariamente, justamente para que não houvesse acúmulo, porque cada dia trazia o seu alimento, né? E o que o deserto ensinou lá e que continua, a Clênia bem lembrou, né? Continuou muito presente no ministério de Jesus. O acúmulo, ele prejudica, ele é ruim. O maná acumulado para o outro dia apodrecia e provavelmente deixava uma outra pessoa que não tinha recolhido com fome. Né? Então, quem acumulava perdia o acumulado e provavelmente alguém ficava com fome, porque ele era dado para aquele dia para as pessoas. Né? O acúmulo realmente muito bem colocado, Clênia. Ele é o oposto da partilha, né? proposta por Jesus. Muito obrigada. E está muito vinculado também com a segunda tentação, que é do prestígio, né? A gente olhando ali os versículos de 4 a 7. Eu vou ler, de 5 a 7, desculpa. Eu vou ler aqui, aí vocês também ouvem uma linguagem diferente. Eu estou lendo da Almeida. Deixa eu só achar aqui. O 5 então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, de novo, se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. E essa citação que o diabo usa vem lá do Salmo 91. Aos teus anjos ordenará o teu respeito, que te guardem. E daí vem a citação, eles te sustentarão nas suas mãos, mas não tropeçarás em alguma pedra. Né? O diabo de novo, o tentador de novo começa dizendo, né? Se tu és o filho de Deus, mostra o teu poder. Se tu és mesmo, prova. Atira-te aqui, do mais alto do templo, da parte mais alta do templo, bem lá de cima. Se atira. Se você é mesmo filho de Deus, Deus vai te proteger. Em outras palavras, abusa da confiança, tenta Deus, prova Deus, né? E como eu disse, ele é bem esperto, ele usa a própria palavra de Deus para justificar, né? E a gente já ouviu isso, com certeza. Deus vai me proteger, porque lá, né, no Salmo tal, Deus promete proteger a pessoa justa. Então, nós entendemos, então, que a tentação aqui é usar Deus para prestígio pessoal dele, colocando a presença de Deus para um capricho e para ostentação, né? Essa parece ser a tentação aqui. Uma tentação que pode estar presente nas pessoas mais religiosas. Eu sou uma pessoa justa. Eu me considero uma pessoa justa. Eu vou com frequência, eu vou sempre para a igreja, né?
Então, Deus vai me proteger, com certeza, Deus precisa me proteger. E quem sabe até a tentação aí de tentar Deus, né? Se fazer, eu ouvi assim, né? Mas aí naquela situação, se eu fizer isso, eu posso fazer porque Deus vai me proteger. E aqui é uma linha bem tênue entre confiança, né? Que a gente pode e deve ter no nosso Deus, que é todo poderoso, que nos sustenta, que nos ampara, e a tentação, né? São duas coisas que podem andar próximas, mas que são diferentes, né? A tentação justamente é de talvez tentar colocar Deus a serviço de uma vaidade pessoal e não a serviço dos problemas e necessidades do coletivo. Como resposta, Jesus de novo cita Deuteronômio, né? Deuteronômio 16, lá no versículo 7. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tente a Deus, meu filho, não tente a Deus. Eu tô vendo o que tá fazendo, tô vendo. E é grande a ousadia, né, de tentar entortar o projeto de Deus para caber dentro daquilo que a pessoa quer. Para satisfazer os desejos egoístas, a gente muda o projeto de Deus para caber naquilo que a gente quer, simplesmente ou para brilhar. E o que não falta é gente aí na mídia, né, se chamam de pastores, de bispos, até apóstolos tem por aí, entortando tanto a palavra de Deus. Eu nunca esqueço que alguém aqui da igreja uma vez me disse, vindo de uma igreja neopentecostal, contando que além do dízimo, né, os 10%, ainda tinha uma parte extra que era dada separadamente na mão do apóstolo, e mediante essa contribuição na mão do apóstolo, no momento extremamente ritualizado dentro da reunião, que eles chamam, né, no culto, o apóstolo dava uma bênção especial para essa pessoa, né? Abusando do seu poder, da sua autoridade, para fazer provavelmente suas viagens internacionais, né? Enfim. Há sim a tentação grande de manipular a vontade de Deus em detrimento das outras pessoas. E quem é que vai lá dar sua oferta direitinho no culto, confia que aquela pessoa, que aquela instituição está realmente promovendo o projeto de Deus, que deveria ser um projeto de justiça e não de enriquecimento de algumas pessoas, né? Diante de Deus, todas as pessoas elas são iguais e cada pessoa tem muito valor. E não há mérito, não há mérito nenhum em se conhecer o projeto de Deus ou conhecer mais a Deus. Não há mérito, a gratidão. Quem mais conhece a Deus, mais responsabilidade tem com o projeto de Deus. Não há mérito, eu não sou melhor porque eu conheço melhor a Deus. Não há mérito nisso. Há compromisso, há trabalho para fazer. E ai de quem conhece a Deus, que conhece o seu projeto e não faz nada para colaborar com o projeto de Deus, projeto de justiça, né? Quanto mais a gente conhece o projeto de Deus, de justiça, de vida digna, tanto mais nós somos comprometidas e comprometidos com esse projeto. E ai, como diziam os profetas, ai de quem usa do nome de Deus, né? Do conhecimento de Deus e da palavra de Deus para prestígio ou para enriquecimento pessoal. Pode-se saber muitas palavras, muitos textos bíblicos, né? E falá-los assim para entortar o projeto de Deus, mas o projeto de Deus é claro, vida digna e abundante para todas as pessoas. E Jesus deixa muito claro que com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Não tente, não tentarás ao Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus.
Já me adiantei um pouquinho, porque a terceira tentação tem relação já com isso, né? Então, se alguém quiser comentar antes, levanta a mão aí. Ou abre o microfone. E a terceira tentação, que o Douglas quer falar? É que essa tentação aí, até quando a gente é moleque, né? Era moleque, assim, pra dar confusão quando tem um atentar o outro, aí falava, não, tua mãe é feia. Se você fizer isso, vem cá. Tudo isso é uma tentação para tirar você do sério para ter contenda. Aí por isso que na palavra a gente tem que ter sabedoria, né? Porque tentação vai ter o tempo todo, a todo momento. Quando mais se aproxima de Deus, da palavra dele, que a gente quer melhorar, mais tentação vamos ter, vamos encontrar. De todos os lados. E não importa o lugar. Aí eu me lembrei agora, quando a gente é criança, né? Pra brincar bola e tal, aí, faça isso não, se você fizer isso, você vai ver. E eu me lembrei de um fato, que uma vez um irmão falou, que tinha dois colegas, dois amiguinhos, dois irmãos brincando, né? Só que um saiu e disse, olha, não mexa na minha bola não. Se você mexer, você vai ver quando chegar. E aí vem a tentação, mas se eu mexer, ele vai fazer o quê? Ele não vai saber? Essas coisinhas assim, esses detalhes, a gente vai começando a entender que tentação vai ter sempre, em qualquer momento em nossas vidas. E quanto mais a gente conhece a Deus, a gente vai ter mais tentação ainda para sair do projeto de Deus. Aí por isso que é sempre estar orando e buscando, porque tentação a gente vai encontrar em todos os lugares. Nas igrejas principalmente, né? Porque é onde ele quer tirar a gente. O que mais a gente vê hoje é tentação. As pessoas usando a palavra de Deus em ato político. Eu concordo que a pessoa deve defender a palavra de Deus em qualquer esfera, mas não fazer de palanque. Eu fico triste pelas coisas que eu vi. A senhora já sabe qual é o lado que eu apoio, né? Só que eu tenho o merecimento principal é Deus, né? A pessoa hoje em dia está se tornando uma brincadeira praticamente. Saber separar e saber usar a palavra de Deus. Aí isso é uma tentação. Não, mas é de Deus, então tá certo. Mas qual é a essência? É isso que eu falo, que essa tentação aí é muito perigosa. E ficou muito claro quando daí, né, por exemplo, Silas Malafaia, o Edir Macedo, né, quando os dois exemplos clássicos, assim, né, quando o candidato que eles apoiavam não ganhou, eles mudaram de rapidinho o discurso logo depois, né? Há muito tempo que eu nunca confiei nesses dois. Não só por acompanhar, né, porque eu tenho uma linha que eu não sou ninguém é dono da verdade, mas eu tenho uma linha de cristã que não é de acordo com isso aí. Porque eu vejo pastores que o principal é a palavra e a verdade. E não isso aí que fala, como eu vi um vídeo inflamado que fulano falou dele, uma coisa, para que se mete com essas coisas? A pessoa tem que estar comprometida com a palavra de Deus. Então, o pastor, o pastor tem que orientar as ovelhas, orientar as pessoas com o propósito de chegar lá no céu. Certas coisas que a gente até comenta, participa, mas não se envolve de corpo e alma e esquece o propósito de Deus. Eu nunca gostei deles dois assim. Não querendo mal de ninguém, mas aí agora que já mostrou que, como eu estou estudando muita coisa de política, né, até para entender que eu não gostava, aí não tem nada a ver. Tá tudo. A gente olha para os dois lados, é podridão a todo momento. E negócio de igreja, pronto. Tem a ver com a próxima tentação, eu acho. Esse envolvimento de igreja com política tem a ver com a próxima tentação. A tentação do poder e da riqueza, né? Então, é bem evidente, né? Os versículos 8 a 11. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E ele disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe respondeu, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso,
darás culto. Vocês perceberam que aqui nessa terceira o diabo nem tenta mais dizer se tu és filho de Deus. Você estava até apunhado. Vamos lá. Agora vamos jogar baixo, porque poder e riqueza ninguém resiste. Quem é que resiste ao poder e riqueza, né? Nem usa mais se tu és filho de Deus. Nem precisa. Como que diz assim, nem preciso falar disso aí, né? Atentar para vaidade, porque ninguém resiste a poder e direito de riqueza. E ele sabe muito bem como jogar sujo, né? Ali onde dói geral, assim. Leva Jesus para um monte muito alto. O que significa isso, assim, para além do que está escrito? Para o povo de Israel, montes altos, a gente que estava acompanhando os estudos do Antigo Testamento, a gente vai lembrar, né? O Sinai como o exemplo maior, local de manifestação de Deus, né? Local onde Deus se manifestou muitas vezes. Moisés subia no monte para encontrar Deus. Então, o monte alto era um lugar sagrado, onde Deus vem e encontra com as pessoas, e também lugar de criação de altares, né? Elias, outro exemplo, né? Elias com os profetas lá no alto da montanha. Elias com os profetas de Baal lá no alto da montanha. Então, é um lugar de adoração a Deus. O monte alto era um lugar de adoração a Deus. E o que o diabo pede para fazer lá no alto da montanha? Inverter, tipo assim, vira casaca aí, Jesus. Ao invés de aqui, esse lugar que é o lugar de adoração a Deus, que seja o lugar de traição. Aqui, ao invés de adorar a Deus, você se ajoelhe e me adore. Se você fizer isso, terá todos os reinos, poder sobre todos os reinos, riqueza, né? Em vez de servir ao projeto de Deus, sirva ao poder e às riquezas, sirva a esse que está te tentando, né? Uma coisa fica bem clara nessa tentação. E eu acho que a gente consegue relacionar bem isso com aquilo que a gente vê, porque aqui ninguém aqui tem poder e nem riqueza, né? A gente vê dos outros. Elas são, eu arrisco dizer que poder e riqueza são coisas diabólicas. Por quê? O poder, ele se constrói através do roubo da liberdade de outras pessoas. Tá? Claro, a gente tem poderes que são instituídos, mas que usados com legitimidade não levam à riqueza. Agora, o poder que é conquistado, né, não de forma legítima, ou mesmo até de forma legítima, mas é deturpado, ele leva nessa parceria aí com a riqueza, e aí se perde. A gente pode, o Douglas mencionou aí a política brasileira, o nosso sistema político é extremamente corrupto, né? E ali a gente vê o poder e a riqueza andando juntas, né? As pessoas que têm poder são ricas, e porque são ricas, têm mais poder. E esse não é o desejo de Deus. Jesus deixou muito claro isso. O desejo de Deus é que todas as pessoas participem das decisões, que encaminhem a sociedade e conduzam, né, sociedade e história de forma conjunta, de forma participativa. Deus não quer que algumas pessoas poderosas dominem e tomam decisões absolutistas sobre um povo que só se torna cada vez mais enfraquecido, né? E a riqueza, então, nessa relação com o poder, né? A riqueza muitas vezes está vinculada, como eu falei lá no início, com a acumulação de algumas pessoas, né? Aquilo que Deus criou para todas. Como eu disse, para o Elon Musk tem quantos? 1 trilhão, né? Acho que
sei se alguém mais já conseguiu, mas foi a primeira pessoa, grande notícia. Elon Musk conquista o primeiro trilhão. E uma sociedade que deixa de se escandalizar diante disso, de uma pessoa só acumular $1 trilhão, enquanto milhares de pessoas passam fome, milhares de pessoas sofrem por causa de doenças tratáveis, porque não tem acesso à medicação, não tem acesso à vacina, não tem acesso a ambientes limpos para viver, né? Uma sociedade que deixa de se escandalizar com isso é uma sociedade que anda muitas vezes caindo nessa tentação, não percebendo mais essa tentação que bate ali, né? Deus quer, no projeto de Deus de justiça, é isso que Clênia muito bem lembrou antes, é de partilha. Por que o milagre da partilha foi possível? Porque as pessoas que tinham algo trouxeram e recolheram ali, e assim Jesus pôde conduzir o milagre da partilha, porque todas as pessoas ofertaram o que tinham para partilhar. Às vezes a gente tende a imaginar com o milagre como uma coisa extraordinária, muito além do nosso, né? O milagre, que milagre maior é esse do que partilhar, né? Às vezes o pouco que se tem, e Eda sempre diz isso aqui, ninguém tem tão pouco que não possa partilhar. Poder e riqueza, então, são coisas, arrisco a dizer, que podem ser, sim, diabólicas, porque elas se fazem à custa da opressão, exploração do povo. Uma, como eu já disse, envolve a outra. Quem é rico consegue poder, e quem tem poder fica cada vez mais rico, que tem cada vez mais poder, fica, né? As duas vão se retroalimentando. Jesus vence essa suprema e escandalosa tentação de forma categórica, de novo citando Deuteronômio 6. Vai embora, Satanás, porque a Escritura diz: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Dessa forma, Jesus selou definitivamente o seu compromisso com Deus e com o projeto de Deus, o projeto do seu reino, reino de justiça para todas as pessoas, inclusive para aquelas pessoas que tão pouco ou nada tinham. Mateus disse, então, no seu relato, né, que o diabo, agora eu leio, o versículo 11, com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram, né? Vieram anjos e serviram. A partir daquele momento, Jesus estava pronto para dar início à sua missão. Ele sai do deserto e vai para Galileia. Agora vai entrar em ação a justiça que trará liberdade e vida para todas as pessoas. Quando o ser humano deixa de lado os seus interesses egoístas, né, então o caminho para a ação de Deus fica aberto. Quando a gente deixa de lado o nosso egoísmo, os nossos interesses, muitas vezes pessoais e egoístas, a gente pode ter esperança de grandes transformações. Caso contrário, se a gente se apega, né, às coisas tão características de nosso mundo, acúmulo, riqueza, poder, né, o mundo continua o mesmo, ou cada vez pior. A gente não sabe o que nós temos diante de Deus. Né? E acho que a pergunta que a gente pode se fazer sempre de novo, a gente já foi respondendo isso, né? Essas dificuldades que Jesus encontrou ali no deserto, que ele encontrou depois na vida, né? Foi um preparo ali, ó. Isso aqui tudo você vai encontrar lá fora, tá? Quando você começar a andar no meio desse povo, você vai encontrar gente bem assim. A tentação tá aqui, ó, tirando do caminho.
e continua sendo uma realidade presente ainda hoje. Como é que nós, como igreja, nos posicionamos diante disso? Também a igreja, né, Douglas bem lembrou, tem tentação de se submeter às forças desse mundo, seja poder, seja acúmulo, né, seja riqueza. Também a igreja, porque a igreja é projeto humano, né, é responsável por executar e realizar o projeto de Deus, mas a gente sempre de novo tem que colocar a nossa igreja nesse lugar de dizer, e agora, que tipo de a que projeto nós como igreja estamos servindo, né? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente sempre de novo tem que se fazer. A que projeto nós como igreja estamos servindo? Uma curiosidade, no texto aparecem duas palavras para definir o tentador, né? Uma que o texto grego usa e outra na citação que Jesus traz do Antigo Testamento. Uma questão linguística. A palavra diabo vem de diabolos, do grego, e significa pessoa ou situação que lança uma coisa no meio para separar, para dividir. Então, diabo, uma diabólica, é a pessoa ou a coisa que causa divisão. Vamos pensar no momento que a gente está vivendo no Brasil hoje, né? Famílias divididas, igrejas divididas, país dividido, né? Então, nem sempre a gente tende a imaginar o diabo com aquela entidade, né? Pintada, criada por Dante, com chifre, né? Vermelho, com chifre, rabo, aquele negócio bem dantesca porque foi criada por alguém. Quando, às vezes, as situações diabólicas, de divisão, estão muito próximas de nós, às vezes causadas por nós mesmas e nós mesmos, né? A tentação nem sempre vem de fora, ela vem de dentro da gente, né? E a outra palavra é Satanás. Essa vem do hebraico, de Satã, que significa adversário. Essa já é mais conhecida, né? O adversário, gente, mas no mundo gospel nem se fala muitas vezes Satanás. É o adversário, né? Se aplica a tudo aquilo que causa dificuldades e atrapalhações para algo se realizar. Satânica é a ação que dificulta o projeto de Deus. Então, toda a situação, toda coisa, toda a pessoa que se coloca no meio, no caminho, para atrapalhar a realização, a concretização do reino de Deus, do projeto de Deus, é satânica, né? Nem sempre, como eu disse, é esse ser estranho, seria mais fácil, né, gente? Se a gente pudesse dizer que tudo coisa do diabo, quando às vezes está bem mais próximo da gente do que a gente gostaria. Como é que vocês estão por aí? Se a gente compartilhar. Estão cansados? Miriam tá dizendo que não. Como é que tá aí, Douglas? Não, eu estou absorvendo aqui, anotando e refletindo. Se vocês quiserem... Oi, pode falar. Essa questão da divisão aí. E quanto mais dividido um povo, mais fácil para a queda, né? Que justamente é isso que, até quando a gente vê as guerras, grandes guerras, tudo era você desestabilizar a união de determinado adversário.